Novamente aqui estamos para mais um programa Colunas de Luz. E desta vez nós vamos falar sobre a obsessão. O que é obsessão? Obsessão é o domínio que os maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com o objetivo de escravizar essa pessoa ou então submetê-las à vontade desses espíritos maus. Por que eles fazem isso? Na maioria das vezes, eles o fazem pelo prazer de fazer o mal. Infelizmente, nós temos lá no plano espiritual espíritos que se comprazem em fazer o mal. A mediunidade é uma ação persistente que esse espírito mal exerce sobre determinada pessoa. Agora é preciso entender o seguinte: para ter um corrupto, é preciso ter um corruptor. Para ter um obsediado, é preciso ter um obsessor. Então a gente pode se evitar, e também existe o contrário, né? Para ter um obsessor, é preciso ter um obsediado. A pessoa que está sendo obsediada, na maioria das vezes, a culpa é dela mesma. Os médiuns são muito sujeitos à obsessão, porque são pessoas sensíveis, são pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada do que as outras pessoas. E, normalmente, a obsessão clássica se faz de espírito para espírito. Existem outros tipos de obsessão, se der tempo eu vou falar. Mas a clássica é de espírito para espírito. Como que esse espírito consegue? Primeiro, fazendo uma mistura das energias espirituais fluídicas do espírito dele com as energias espirituais fluídicas da pessoa obsediada. Segundo, por hipnose. Hipnose comum que o espírito pode hipnotizar um outro espírito. O espírito desencarnado pode hipnotizar um espírito encarnado. E terceiro, paralisar moralmente esse espírito encarnado, principalmente se ele não tiver uma boa conduta moral. Então, uma das formas que a gente evita a obsessão é ser correto, é ser honesto, é ter moral. A pessoa que tem moral dificilmente será obsediada por um espírito mau. Porque ele quer fazer o mal, ele vai procurar alguém mais fácil. Ele não vai ficar, como diz na gíria, dando murro na ponta de faca, querendo obsediar uma pessoa correta, honesta, que leva a vida com certidão, com retidão. Ele vai procurar alguém. Então, por que ele faz isso? Porque o mal atrai o mal. Então, quando a pessoa é mau, ele vai atrair espíritos maus. É a tal imperfeição moral que faz isso. Então, como que nós podemos evitar essa obsessão? Primeira coisa, elevação moral. Essa é a primeira parte que nós enfatizamos. A pessoa que tem uma elevação moral, dificilmente ele vai ser obsediado. E segundo, a prece. É muito importante nós termos o hábito de orar, de rezar, para que nós afastemos de nós os maus espíritos. Toda obsessão é por maus espíritos. E terceiro,
Ser amigo do anjo da guarda, ser amigo do seu próprio anjo guardião. Não esquecer que cada um de nós tem um anjo da guarda. E esse anjo nos protege contra os espíritos maus que possam nos obsediar. E por que um espírito mau quer nos obsediar? Primeiro, por vingança. Nós, às vezes, numa encarnação passada, fizemos uma coisa que ele acha que foi mal que nós fizemos para ele. Ou às vezes foi mesmo. Né? Nós o caluniamos, o matamos, só qualquer coisa. Segundo, pela inveja, pelo desejo mesmo de fazer o mal. Às vezes até por covardia. Nós, espíritas, às vezes sabemos que tem obsediados que são doentes mentais, que não têm capacidade de defesa nenhuma, e que vem um espírito mau obsediar esse cidadão que já está prejudicado mentalmente, apenas por covardia. E tem um tipo de obsessão, essa acontece na maioria das vezes com os médios, que é a obsessão por fascinação, que é um espírito orgulhoso, que chega para obsediar o médium, para falar com ele que ele é importante. E às vezes esse próprio espírito chega se denominando pessoas importantes. Tem uns que têm a ousadia de falar, não, eu sou Jesus. Ou então eu sou São Fulano de Tal, São Francisco de Assis. Eu sou Maria de Nazaré. Abre o olho. Isso acontece muito com os médiuns. Então, gente, a obsessão é preciso ter muito cuidado. Principalmente os médiuns. Então nós vamos encerrar essa primeira parte deste programa, mas nós vamos continuar falando da obsessão na segunda parte. Vamos chamar os nossos comerciais.